Olá, pessoal do Canon College. Sejam bem-vindos ao Canoncast, o podcast da Canon do Brasil. E hoje nós estamos falando com Luna Garcia. Olá, tudo bem? E aí, você tá bem, Luna? Eu tô ótima. A gente já tá conversando já há um tempo aqui. Resolvemos gravar aqui. Vamos que vamos, né? Você sabe que eu sou uma pessoa meio de trás das câmeras, né? Mas vamos que vamos. Em frente das câmeras, você é tímida? Olha, você sabe que eu sou... Eu tenho um pouco de dificuldade, assim, sabe? Tanto que o pessoal sempre fala, né? Luna, você nem aparece nas mídias sociais, você não, né? E realmente, para mim, é uma coisa difícil. Não sei se tem uma coisa a ver com o fotógrafo, que a gente está sempre acostumado a estar do outro lado, né? E tal, mas é um pouquinho difícil. Mas a gente tem que encarar os desafios na vida, Sim. né? Não dá pra gente... Como é que foi o começo da sua vida fotográfica? Olha, Fran... Como é que você teve contato com fotografia? Um tio meu, um primo do meu pai, na verdade, ele voltou do Chile, eu nem o conhecia, né? Eu devia ter uns 18 anos, assim. E ele voltou do Chile e era fotógrafo de casamento no Chile. E ele nos convidou para jantar na casa dele, e ele tinha um laboratório PB num dos quartos e tal. E foi a primeira vez que eu tive o contato com um fotógrafo, né? Realmente profissional. E eu fiquei encantada. Eu lembro que eu não queria sair daquele quarto, entender como que fazia, tal. E eu saí desse jantar, eu estava fazendo cursinho para a faculdade de Direito. E eu saí desse jantar e falei, eu vou procurar um curso de fotografia. E aí eu fui atrás e eu fiz meu primeiro curso na Focus. Você lembra? Sim. Não sei nem se tem ainda. E aí eu fiz um curso básico e me apaixonei, né? Aí O direito veio de quem? O direito vem de família. Em casa todo mundo é advogado e tal. Sim. E eu, como acho que todos os artistas, né, não têm incentivo nas escolas, né? Principalmente eu estou falando isso de, né, quantos anos atrás, enfim, nem vamos fazer muitas contas. E aí a gente não tem isso na escola, a gente não sabe que a gente pode trabalhar com isso, né? Pelo menos na minha época, né? E nem é incentivado a isso, né? Então eu realmente não sabia o que fazer. Então, vamos fazer direito, que é o que temos, né? Assim, meu pai era advogado, você tem, né, a ideologia toda do escritório, então você é levado para isso. Então, eu estava fazendo um cursinho e conheci a fotografia, conheci esse tio querido, meu tio Zé. E aí foi isso. Aí eu fiz o primeiro curso, e aí eu comprei minha primeira câmera e comecei a fotografar. Eu trabalhava, daí eu entrei na faculdade, né? E tal, fui fazer estágio no escritório do meu pai. E aí eu levava a minha câmera e ficava fotografando o centro da cidade, os mendigos, os camelôs, ficava amiga de todo mundo, né? E aí eu vi que realmente alguma coisa era aquela diferente. Que vai levar o processo para Barra Funda, Total, ao invés de ia levar, ter processo. fica fotografando o caminho. Eu ia para a Justiça do Trabalho para ver como é que o andamento dos processos, né? Levava minha câmera e ficava o dia inteiro fora, só voltava no final da tarde, né? Só fotografando. Só fotografando. E aí eu encontrava com o pessoal da faculdade, assim, todo mundo de terno, né? As meninas de taier, salto, né? Tipo, super bem arrumadas. E eu lá, de calça jeans, blusinha, conversando com todo mundo lá. E realmente eu vi que tinha alguma coisa errada comigo, Na né? hora que eu olhei o grupo, acho que eu não me encaixo aqui, né? Exatamente. Aí eu comecei a fazer Pan-Americana de Artes, né? Porque era um curso mais de 3 anos, né? Não tinha faculdade, né? Hoje você tem N opções, né? Na época, não. E aí eu comecei a fazer Pan-Americana de Artes e tal. Então, eu fazia as fotos e revelava na Pan-Americana de Artes. Sim. E levava de presente para as pessoas, né? E muitos, era a primeira vez que eles tinham uma foto, né, deles, assim, uma foto PB grande, tipo, foi muito emocionante, sabe? Eu tive momentos muito bacanas nesse começo de carreira. Legal. Isso tudo sem ganhar dinheiro? Isso sem ganhar dinheiro, só fazendo só estágio. Só pelo amor à arte? Só pelo amor à arte real, né?
E nisso foram se passando, eu fiz 3 anos de direito, né? E eu pesquisei, eu sempre quis morar fora também, e, enfim. E aí eu descobri que na Inglaterra tinha faculdade de fotografia. E aí aconteceu um lance na minha vida que eu falei, putz, é agora ou nunca que eu vou, né? E aí eu fui. Fui na desculpa que eu ia ficar 1 ano fora para aprender Estudando, inglês, né? E tal. Mas, na verdade, eu já tinha tudo na minha cabeça que eu realmente queria largar o direito, né? Uhum. Claro que não foi nada fácil, porque a sociedade nos exige, né? Parece que um diploma e uma carreira sólida e todas essas coisas que na verdade, hoje eu vejo que são besteiras, né? Sim. Assim, são muito mais protocolos que a gente acha que a gente tem que seguir do que qualquer coisa, né? Porque, por exemplo, eu vejo fotógrafos maravilhosos e que não fizeram faculdade nenhuma, né? Tem que estudar, claro. Tem que estudar sempre, técnica, para você conseguir, né, trazer o seu olhar para a realidade, né? Mas, de fato, eu estou mudando meus conceitos. Mas aí, fui para a Inglaterra e aí consegui entrar na faculdade, né? Estudei inglês, não sabia nada de inglês, era péssima. Mas, enfim, fiz o curso, fui morar, né, na casa de uma inglesa, né? Naquele esquema de... não é... esqueci o nome. Não é... intercâmbio, Sim. porque eu já era mais velha, né? Então você simplesmente aluga um quarto na casa das pessoas e fica lá. Aí fiquei e tal, enfrentei toda a dificuldade de morar fora, né? Quem morou fora sabe que não é nada fácil. Com pouca grana. E tipo, por mais que você tenha o apoio, né? Vamos supor que meu pai super me ajudou nesse começo, ele pagou esse curso para mim de inglês e tal. Mas assim... Até ele descobrir que era fotografia. Até que descobri. Não, de fato, o primeiro ano foi, né? E até eu também me arrumar, né? Entender, arrumar um trabalho e começar a conseguir entrar na faculdade, né? Então, foi aquele primeiro ano real de... Mas, assim, é bem complicado você morar num outro país, principalmente tão diferente, né? Como a Inglaterra, frio e tudo, outra cultura completamente diferente. E também, você não foi lá enquanto criança, né? Não. Porque enquanto você é criança, você ainda tem um tempo para se familiarizar com as culturas e tudo mais. Depois que você já é adulto, meio que você já está formado, aí você chega lá, é um choque muito grande. Né? Tanto que, assim... É engraçado, mas tem uma porcentagem enorme de pessoas, acima de 50%, que realmente voltam, né? Não dão conta de morar fora, porque não é fácil, realmente. Independente da sua situação, de quando você chega lá, é complicado você entrar naquele nova cultura real, né? Produção, quer comentar sobre isso? Ah, tá. Também tem outra experiência aí, né? A Lu morou 10 anos na Alemanha. Putz, Lu, Alemanha. E eu fiquei, né? Fiquei muito mais tempo do que eu planejava. Planejava ficar 3 anos, fiquei 9. Mas eu pensei, enquanto você estava falando, pensei justamente nisso. Que muita gente ia para fazer um mestrado ou um doutorado e não aguentava. Não conseguia ficar aqueles 2 anos, sabe? Não 3 dá, anos. muita gente não dá conta. Muita gente. E acaba voltando porque realmente é complicado. Você chega lá, é outra cultura, você já tá... E desde as coisas até mais simples, tá, pessoal? Se você for pensar, café da manhã é diferente. Não, tudo, gente. Eu cheguei num frio do caramba. O clima é diferente. Na casa lá da Landlady era janeiro, final de janeiro, começo de fevereiro, quando eu cheguei. Porque antes eu fui para Dinamarca, que tinha um amigo meu que morava lá, e eu fiquei 1 mês na Dinamarca. E foi quando eu vendi minha primeira foto, que era de um mendigo no centro da cidade. Que foi incrível, assim. E foi por $100, assim. Foi uma coisa que eu, uau, não acredito! Foi muito legal e super incentivador também, né? Assim, no sentido de, olha, o caminho é esse, né? Dá para fazer. E aí eu cheguei em Cambridge, né? Que eu fui
era em Cambridge o curso, num frio. E, assim, eu cheguei à noite na rodoviária de Cambridge e o cara jogou minhas malas, assim, e como boa brasileira, né, levei um monte de mala, aquela coisa exagerada pra caramba. E depois a vida me ensinou também a mudar em relação a isso. E aí ninguém te ajuda, né? E o ponto de táxi era do outro lado da rua. E eu tinha 2 malas enormes, mais a minha também grandinha, de bordo e tal. E, cara, eu tive que me virar para levar as 3 malas para o outro lado para pegar o táxi, né? Então, tudo isso, e você não sabe, né, nem como agir, né? As pessoas te olham, mas não fazem nada. Você fala, então, tá, né? Será que eu devo pedir? Não, vou fazer eu, então. Vamos que vamos, né, garota? Você quis vir, então, né? Segura a onda. E aí foi isso. Aí eu cheguei na casa da mulher, e aquele frio, e ela me serviu uma sopa de tomate quente. Ok, né? A gente não está muito acostumado a tomar sopa de tomate aqui no Brasil. Agora, com a gastronomia, obviamente, né? E até é bom, tá? Mas eu achei aquele super estranho. E ela pegou um frango da geladeira e colocou no meu prato. Então, era uma sopa de tomate e um frango gelado. Seríssimo. E eu olhava para aquilo e falava, gente... Essa é comida? Ai, não quero chorar. Comi, fui dormir. Cadê um arroz e feijão? Não, mas é tudo diferente. Tudo te deixa desconfortável, porque você não está acostumado com nenhum daqueles protocolos sociais. Exato. E no outro dia eu acordei e tinha uma bicicleta me esperando, porque ela tinha um negocinho lá com o dono né, porque ela sempre recebia os estudantes, né? Já tinha uma bicicleta lá, e falou, sua bicicleta está aqui. Como seu assim? Você nem sabe se você anda de bicicleta, né? Eu sei, né? Mas assim, cara... E aí ela falou, não, pedi para outro estudante te ajudar, vocês vão já para a escola, assim, com a bicicleta. E eu, tá, então vou, né? E assim, peguei a bicicleta e fui. Era longe, você pega na rua, anda na rua. Eu nunca tinha andado na rua, numa cidade. Do lado oposto. Do lado oposto, na mão inglesa, né? Mas vamos que vamos. E assim foi o início, né? Tem que se adaptar a tudo aquilo, né? Tem. Eu acho que a vida é isso, né? A gente tem que... E como é que foi aprender fotografia em outro idioma? Olha, eu lembro que, assim... Porque aqui no Brasil você fotografava, mas você tinha conhecimento ou era mais na emoção? Era muito na emoção, né? Eu fiz esse curso, eu não terminei esse curso na Pan-Americana de Artes, que eram 3 anos, e no final eu vim embora antes de terminar. E aí eu comecei a faculdade, a maioria das pessoas eram ingleses, obviamente. Aí tinha uns 3 gringos, além de mim, um da Bósnia, outro da Espanha e uma outra japonesa, né? E realmente foi muito difícil conseguir me adaptar aos termos, né? Sim, tudo em inglês. Tudo em inglês e tal, mas é isso. Eu sempre fui uma fotógrafa muito mais inspiracional do que técnica. Claro, técnica você tem que aprender, é necessário para o crescimento, né? Mas, assim, vamos que vamos. Mesmo não entendendo muito bem o que está falando, pegar a câmera na prática e vamos que vamos, né? E eu fiz realmente os 3 anos, terminei. E teve uma coisa muito legal, porque a agência Magnum nos deu um espaço em Londres para a gente fazer uma exposição de encerramento de curso, né? E o trabalho que o Peter Marlow, que era o presidente da Magnum na época, ele ia avaliar, e o trabalho mais legal ganharia um prêmio de 100 libras, né? 100 libras, na época era libras. 100 libras e... né, ia ter lá um negócio que ganhou o prêmio, ia aparecer no site da Magnum, e eu ganhei. E foi muito legal, foi bem legal, assim. E o que é? A fotografia era do quê? Era autorretratos e de tudo que eu estava vivendo, né? Porque eu tive meio que uma crise, assim, na hora de terminar a faculdade. Eu não sabia o que eu faria. Foto da sopa. Sopa e o frango gelado. Não, mas não tinha nada a ver com comida. Aí eu fiz um projeto que virou um livro que chamava-se Pink Introspection.
E aí era uma introspecção, né? Eu peguei esse lado do feminino, né? Do rosa representando isso e tal. E, na verdade, não foi meio sem querer, porque eu fazia... Aí, na faculdade, tinha 35mm e o início do digital. Era bem o início. E tinha as duas coisas, né? Na faculdade. E aí eu fui imprimir as fotos e saiu tudo magenta, as fotos. Só que ficaram incrivelmente lindas, porque ela trazia essa coisa da feminilidade, sabe? Sabe, essa coisa de... cara, eu sou frágil, mas eu sou muito forte, sabe? As fotos eram poderosas e tinha essa coisa da fragilidade da cor, da delicadeza. E foi muito legal, realmente. Na hora que eu olhei, eu falei, eu quero o livro inteiro, assim. Sim. E daí também veio o nome, né? Pink Introspection e tal. Legal. E aí, com esse próprio projeto, com os acontecimentos, né? Eu já saí dessa dúvida do que eu queria, dessa coisa da introspecção, meio, né? E já fui para cima do que eu queria, que era realmente ficar na Inglaterra e um tempo a mais e ter essa experiência, né? Então, fiquei. Fiquei mais um tempo. Você passou quanto tempo lá? Ao todo, 6 anos. Foram basicamente 4 estudando fotografia? Foram 3, que são 3 anos, né? Mas do inglês você já fazia? Foi 1 ano de inglês, 3 anos. Aí mais 3 anos. 3 anos de faculdade, 4. Até o 4º ano, você ainda era uma estudante. Entre aspas. Exatamente. Aí meu visto ia vencer, né? O green card, né? De estudante. E eu precisava de um emprego, né? E aí, eu mandei meu currículo para um monte de lugar e tal, em Londres. Eu queria sair de Cambridge, queria ir para Londres e tal. Mandei para as agências, enfim, para os fotógrafos, para todos os lugares que eu consegui. E aí, chegou um amigo meu em casa e eu adorava fazer essa parte de papelaria. Eu imprimi tudo, sabe? Eu sempre gostei dessa coisa de papel, né? Então, eu imprimia minhas fotos, eu imprimia tudo, já, né? E aí... chegou esse amigo meu, Adam, inglês, né, com endereço, porque a gente trocava os endereços, né, tal. Ele era inglês de Londres, então ele me ajudou muito nessa coisa. Para onde a gente vai mandar? E ele também estava terminando a faculdade, ele também estava buscando emprego. Daí ele chegou, olha, tem essa Color Box, que é uma empresa de fotografia em navio. Aí eu olhei, eu falei assim, não, Ada, mas eu não quero ir para um navio, eu quero ficar na Inglaterra. Daí ele falou assim, não, mas você tem o direito ao visto de trabalho, porque é uma bandeira inglesa, é uma empresa mesmo, e eles fazem vários navios ao redor do mundo e tal. Aí eu falei, tá bom, né, vamos mandar, mais um, menos um, tal. Mandei. Aí a vida, né, a gente acha que a gente tem um controle, e na verdade a gente não tem controle nenhum, né? Dito e feito, depois de uma semana, marcaram a entrevista, foi em Londres. E eu fui para a entrevista, meio sem saber, confesso, qual era a empresa que tinha me chamado para a entrevista. E aí cheguei lá e era um navio, né? E aí o navio ia vir pela primeira vez para o Brasil. Eles estavam procurando alguém que falasse português e inglês. E nem precisava ter faculdade, que fosse um fotógrafo né? Que pudesse, né? Então você estava no lugar certo, e eu estava na hora certa. Exato. Porque era uma brasileira que resolveu... Tinha acabado de fazer faculdade, acabar a faculdade. Que resolveu ir para Londres ou para Inglaterra. E aí chega lá, fala português, fez inglês, acabou de sair da faculdade de fotografia. Uma menina de 28 anos, pronta para, né, sem família, sem filho, quer dizer, podia, né? E aí, eu saí da entrevista, e eu namorava um inglês na época. Eu saí da entrevista e falei para ele, putz, vou nesse navio. Vou nesse navio. Com a passagem grátis pro Brasil? Nem tudo é assim tão bonito quanto se parece, né, gente? Então, mas assim, real. Daí... Mas você tinha até uma promessa de visita, entendeu? Claro. E foi o que eu fiz, né? Não, vai chegar no Brasil, pelo menos, se não for na cidade que meus pais moram, é mais barato ir para a cidade do Brasil do que ir para Londres. E aí eu pesei bem, eu não queria muito sair da Inglaterra, mas, de fato, o meu visto estava vencendo e eu precisava tomar uma atitude, né?
E aí eu fui fazer o curso de sobrevivência no mar, que, né, a empresa era super séria, tinha uma piscina gigantesca com ondas. Foi muito legal a experiência, sabe? E fiz esse curso que durou 3 dias e tal. E daí, depois de uma semana, eles me ligaram perguntando o meu manequim já para os uniformes e falando para me preparar que dali a 1 mês eu iria embarcar no Islandscape, né? Que era esse navio de bandeira inglesa e que ia vir pela primeira vez para o Brasil. Olha, não era um super salário, não, tá? Eu acho que era, se eu não me engano, 150 libras por semana. Por semana. Mas na época, acho que a libra era vezes 6, né? Então, era bem razoável para um estudante que não teria custo nenhum no navio. O bom do navio, entre aspas, é que você não paga moradia, você não paga comida. Exato. Então, você tem tudo lá. Acho que para um estudante, sim, né? Para um estudante, realmente, eu estava feliz com isso, né? Então, eu fui, o ponto do navio era em Maiorca, então fui até Maiorca e peguei o navio, e aí o navio fez o crossing já, ele estava vindo já para o Brasil, entende? Era a última rodada dele lá na Europa. Ah, você pegou ele no caminho, você nem pegou ele no começo. Não, eu peguei ele ficava parado, ancorado em Maiorca. Então, na temporada de verão, que o navio ele segue o caminho do sol, né, gente? Eu não sabia disso, então ele sempre segue, né? Então, ele fica no verão, ali, verão e primavera da Europa, fica no Mediterrâneo, e depois ele vai seguindo o sol para o Brasil, quando faz o inverno, né? E você foi contratado especificamente para quê? Que tipo de fotógrafo? Era fotógrafo de social. Social. Então, né? Então o que estava acontecendo lá no navio, você ia tirando como se fosse uma grande festa de 30 dias. Exatamente. Então, você faz a entrada, né, das pessoas, aquela foto que entrando no navio, né? E aí faz lá as festas, a foto com o capitão, na ponte, a famosa, enfim, né? E eu, tímida que sou... Digital ou filme? Filme. 35 milímetros. Embaixo, nós tínhamos, no último deck, lá embaixo, ou o primeiro deck, né? Ficava o nosso laboratório e a lavanderia, e todos os ratos, e todos os filipinos, e o nosso laboratório. Lá no último, ninguém nem conhecia o último deck. Você tinha que ir de escada, não ia nem elevador, ia até a escada até certo ponto, até o primeiro, e o 0 era realmente na escada, de uma escadinha. Lá embaixo, onde ficam todos os trabalhadores. E aí tinha o Lee, que era um inglês, pirado da cabeça, e a cara do Mr. Bean. Gente, era idêntico, e ele era... Será muito que não era incrível. ele? Cara, eu acho que era. Antes de ser deu uma... falou, não, chega agora. Antes de ser o Mr. Bean. Vamos esconder, né? E ele que ficava lá no laboratório o tempo todo, revelando. E ele nunca saía de lá. Por isso que o Mr. Bean não fala. Porque ele já estava acostumado a estar sozinho e fazer só gestos corporais. O Lee. E, cara, ele era um cara fantástico, assim, super introspectivo. Um cara muito louco, muito louco. E eu acabei ficando amiga e eu consegui, depois no Brasil, fazer o Lee e um dia pra praia com a gente. Parecia uma criança, foi muito legal. Agora eu não consigo imaginar outra pessoa sem ser o Mr. Bean na praia. E aí eu tenho foto dele, assim, cara, é a cara do Mr. Bean. Uma hora eu vou contar todas essas histórias. E aí foi 1 ano de navio, né? E aí já revelava ali? Já revelava e vendia na galeria. Esse dinheiro ia para você ou ia para o navio? Não, tudo da empresa. Nenhuma porcentagemzinha? Nada de porcentagem. Aquele salário fixo e acabou. Entendeu? E aí, a vida de navio é uma loucura, então, né? Vai clicando, revela sobe para a loja, deixa lá, possivelmente caríssima a foto. Super. Ela pagava. Acho que era, sei lá, $5 a mais barata. Daí, tipo, as maiores, daí revelava em 2 tamanhos, né?
Como é que chama? 15 por 21. Tinha 10 por 15 10 e por a 21 por 29. A4 e a 10 por 15. E aí a grande, eu acho que era $12. Olha que interessante. Da época, né, gente? Tô falando isso 20 anos atrás, meu Deus. Que loucura. Mas olha que interessante, já revelava antes mesmo de saber se o cara ia comprar. Já, porque valia, né? Porque já se pagava, né? Você vê como que era, né? O nível porque não é hoje no digital. Quando a foto tá ali. Claro, você pega a pessoa ali, né? Passando. Mas é você imaginando no digital, o cara ainda vê a foto e fala, eu quero essa. Aí você manda imprimir e revela. Claro. Nesse não, já revela tudo. Já revela tudo. Que se 3 pessoas pagarem, já pagou o filme, já pagou a fotógrafa, já tá tudo certo. Não, e a galeria era no ponto estratégico do navio, porque era no último deck, onde tinha a piscina e a ponte do capitão, ou seja, né, todo mundo o tempo todo lá, e a minha galeria e o restaurante 24 horas aberto. Tudo assim no mesmo nível, né? E a escada, o elevador ficava aqui. Então, assim, era inevitável as pessoas que iriam comer passar, né? Então, assim, era um dos lugares mais visados do navio. E como é que ficava lá o laboratório lá embaixo? Não ficava se mexendo, as químicas? Isso é com o Lee, né? As nossas reuniões semanais eram lá, que era quando a gente ia, ou a gente também ia entregar os filmes depois do negócio, né? Então, era bem rapidinho, né? Mas sim, claro. Imagina. Era... No barco? Era. E quantos filmes? Você lembra quantos filmes você gastava assim por dia? Eu lembro. Era assim. Tinha exatamente as horas certas, os lugares certos que nós íamos fotografar. Então, eu tinha a foto de entrada, né, no navio, e a gente tinha que fazer o máximo possível de passageiros. Era sempre assim. Se a gente voltava com menos de 3... Acho que eram 3 filmes inteiros de 36 fotografados, a gente levava bronca, entendeu? Durante, eu acho que era... A gente revezava, acho que era 2 horas, de 2 em 2 horas. Então, você tinha que... Entendeu? Uhum. Então, acho que na entrada, a gente fazia mais horas. Eu acho que eram 4 horas ou 6 horas. Daí e aí é o clique certeiro. Passou o passageiro, puf, já clica, já vai pro outro. E você, assim, e a ordem era... Entendeu? É rápido e tem que pegar o máximo. E você tem uma filona para entrar, não interessa. Parecer ficar um monte de gente atrás da foto, manda brasa. Era venda. O negócio era vender, quanto mais. Né? Porque eu só tô puxando esse papo, porque assim, para quem tá assistindo hoje e tá acostumado com digital, é lindo. Digital, você coloca disparo contínuo, cartão de 64 GB, 128 GB, disparo contínuo, acabou. Foco automático, beleza. Você tem 200 mil pessoas para fazer, ainda pode dar uma cropadinha no Photoshop, lindo. Antigamente, que era no filme, você tinha que pelo menos acertar um enquadramento para ter o destaque das pessoas que vão comprar essa foto. E até fazer o melhor possível rápido e dentro daquela situação, né? Essa a foto da entrada era bem chatinha de fazer, assim. Ao mesmo tempo, você conhecia os passageiros logo de cara, né? Então, tudo tem os seus 2 lados, né? E aí tinha a foto do restaurante. Essa, para mim, era pior. Por quê? Você tinha que entrar no restaurante e fazer as fotos das pessoas na mesa, comendo, e o máximo de pessoas possíveis. Então, assim, as pessoas estão comendo, as pessoas, sabe, não querem aquilo. Era uma invasão, né? Para mim, na minha concepção, para mim era muito difícil fazer aquelas fotos. Aí eu conseguia me safar com o meu chefe. Não, olha, eu acho melhor eu ficar aqui vendendo as fotos, porque eu sou boa com isso, e deixa, né? E aí eu fazia. Aí, como eu era a única mulher, aí o capitão queria que eu fotografasse a noite com o capitão, que era daí com ele, e fazer as fotos da ponte do capitão, quando algumas pessoas pagavam para visitar a ponte do capitão, que é a cabine lá, né? Ponte de comando. E aí eu fazia. Então, com o tempo,
as coisas foram, esse fotógrafo faz isso, né? Sempre o fotógrafo, o último que chegou, né? Porque daí faz um trabalho. E quando a gente veio para o Brasil, depois contrataram outro fotógrafo brasileiro, porque só tinha eu, né? E aí daí esse ia fazer as fotos, né? Aí tinha o inglês. As fotos do restaurante. E tinha 3 fotógrafos, né? E meu chefe, que às vezes também fotografava. E o Lee, né? Então eram 5, a nossa equipe eram 5 pessoas. Bom, e aí foi isso. Um navio grande. Navio grande. Muitas pessoas. Acho que 2.000 passageiros. 2.000? Era bem grande. E foi isso. E foi muito importante. Fotograficamente falando, nem tanto, né? Porque é aquela foto padrão, sempre a mesma coisa e tal. Mas, como mulher, foi muito importante para mim, sabe? Principalmente essa questão de aprender a dizer não para as coisas. Sim. Né? Eu até fui convidada para fazer um livro de... Eu fui uma dos autores, eu acho que eram 20 e poucos. A gente escreveu sobre a experiência no navio, né? E eu escrevi a minha experiência. E foi, como experiência de vida, maravilhoso, como experiência. Mas a vida dentro do navio é terrível. É um sistema militar, né? É marinha e segue aquela coisa quem manda mais é quem tem mais stripes, né? E é super certo isso, assim, o poder, né, das stripes, assim. Isso foi bem difícil, assim, é um lugar muito machista, absurdamente machista, né? Então, foi uma experiência difícil, de novo, né? Primeiro, você se adaptar a essa vida, né? Você está acostumado com a terra, você está no mar. Claro, você está no mar, muitas pessoas enjoam. Eu sou muito forte. Sim. Em termos, né? Assim, eu não passo mal com muita coisa, mas assim, passei muito mal com essa coisa do assédio mesmo, sabe? Sim. Imagina, uma menina de 28 anos, né? No auge né? E ter que lidar com isso. E como eu falei, eu era a única fotógrafa mulher, então eu estava vendendo as fotos, ou eu estava fazendo essas fotos, né, com o capitão, onde as pessoas realmente chegavam para conversar. Então, assim, é um tema real isso. Sim. E quando eu escrevi esse texto, né, por esse livro, ficou um texto muito forte, assim. E a editora veio falar comigo, que ela achava que estava um pouco pesado demais. Aí eu falei, pro tom do livro. Falei, olha, eu não posso mudar meu texto, né? Você me convidou para ser uma das autoras e escrever esse texto, e foi isso que eu vivi, né? Foi isso que eu vivi. E eu preciso falar o que eu vivi, né? E aí foi. Eu mudei uma palavrinha ou outra, só porque estava realmente, né? Talvez o que eu pude mudar. Sim. Dentro da minha, né, visão. E aí o texto passou, tal, e é o que é, né? É realmente uma vida muito difícil, muito machista, um lugar que poucas mulheres sobrevivem também, sabe? E é um lugar que está ali... É engraçado, porque, assim, 2.000 pessoas estão ali para entretenimento. Você é um trabalhador ali dele. 600, ali. Mais ou menos, 500, 600 cruz. Aí, beleza, acabou meu horário de trabalho. Na Terra, você sai daquele ambiente. Exato. E vai pros seus. No navio, não. E aí? Na sua hora de folga, você faz o quê? Você pode se divertir, você não pode. Você fica em constante vigilância ali, porque você tá ali como um empregado. Sim. Mesmo de folga. Mesmo de folga. Você tem as regras do navio de segurança, que são super duras, né? Ao mesmo tempo, você tem uma necessidade absurda de extrapolar, entende? Então, o que acontece? Você tem uma cidadezinha ali do cru interna, que os passageiros não têm acesso, né? E lá tinha 2 bares, e um era do staff,
e a outra do cru. Qual a diferença? O cru não tem stripe nenhuma. Então, assim, o cru é o cru, sabe? E o staff, que já começa com uma, que a gente nem usa no uniforme, que são os artistas, os fotógrafos, o pessoal da recepção, o pessoal do Duty Free, né? Então, esse pessoal são staffs. Então, eu já era staff. Eu já tinha uma, apesar de não usar, né? Um stripe. Aí, os nossos chefes tinham 2. Uhum. Aí, 3 eram os oficiais. E 4 era o capitão. E 4, vermelha, era o médico. Então, o capitão e o médico eram deuses dentro do navio. O capitão, ele tem o poder de casar, ele tem o poder de prender, ele tem o poder de expulsar alguém do navio. É muito poder para um ser humano, entende? Sim. É porque ele chegou ali no barco, é uma sociedade. Claro, ali. E que se você olhar de uma certa forma, alguém tem que ter o controle disso tudo, né? Então, assim, de novo, dá poder para uma pessoa e veja quem ela é, né? E contando rapidinho, assim, a gente tinha tinha 2 capitães, né? E eles revezavam. Então, era 2 em 2 meses, trocava, né? Um era um cara muito evoluído, um cara super do bem, um cara de uma vibe incrível, sabe? O navio ficava de um jeito. O outro já era um cara mais pesado, um cara que sempre procurava as mulheres, queria, né? E bebia muito. E tinha uma outra vibe. Ele era muito duro com o pessoal do cru, sabe? Essa coisa muito dura, assim, quase um sistema meio de escravidão, assim, sabe? De servidão, assim. Era impressionante como tudo de ruim acontecia quando esse cara estava lá. E como o navio era tranquilo quando estava o outro, né? Então, era muito energeticamente, assim, dava para sentir, né? E foi isso, a minha história de navio. Foram eu saí um pouquinho antes, foi quase 1 ano de trabalho. E eu segurei a onda, porque quando o navio veio para o Brasil... Nesse 1 ano, era viagem ida e volta, ida e volta, ida e volta. Não, daí ficou a temporada de verão aqui no Brasil. Então, eu peguei já... Eu entrei, acho que em novembro, passei meu aniversário na Inglaterra, né? Já deixei todas as coisas lá, na casa na garagem desse meu ex-namorado, e embarquei, né? Foi em novembro. Quantos dias de embarcação mesmo? O crossing, você diz? O crossing da Europa, do Mediterrâneo para o Brasil, foram 5 dias. 5 dias dentro do navio, sem poder sair. Sendo que eu acho que foram 3 dias em alto mar. Acho que a última parada foi em Cabo Verde. E depois fez o crossing, e aí são 3 dias realmente que você não vê terra à vista. Só vendo água sem... E aí parou em Salvador, né? E esse crossing foi incrível, assim. Foi uma experiência muito legal. E eu fiz tanto para ir quanto para voltar, né? Porque o navio foi bem vazio. Porque a temporada brasileira só vendia, na época, no Brasil. Não vendia para os ingleses. Né? Então, foi realmente só o cru. Acho que vendeu para pouquíssimos ingleses que fizeram crossing, daí, né, voltaram de avião do Brasil. Acho que até vendia, né, para os ingleses. Mas eram poucas pessoas, né? Então, assim, foi um momento, assim, de você curtir o navio, né? Daí no crossing a gente pode fazer coisas que normalmente não pode fazer durante a temporada. Então a gente podia ir nos restaurantes mais legais, você tinha que pagar, tá? Tudo pagava, né? Então, os staffs tinham várias regalias que o cru, coitados, não podiam fazer nada. Por exemplo, a gente poderia ir na boate, que tem uma boate no navio. A gente podia ir na boate e podia comer num restaurante esse 24 horas aberto. Então, nossas refeições, né, já estavam junto com os passageiros e tal. É engraçado que parece uma cidade, né? O navio é tão grande que tem restaurante, bares, boate. Então, a gente podia fazer isso dentro do horário permitido, né?
E o cru, coitado, só podia ficar realmente lá dentro do cru, né? Da parte isolada, né? E podia só frequentar o bar do cru. Tinha 2 bares, o bar do staff e o bar do cru. O cru só podia frequentar o bar do cru. E o staff podia frequentar o staff e o bar do cru, né? Então, você vê, né? Já tinha uma segregação ali. A segregação ferrada, assim, né? E eu que sempre fui muito da ideologia e, né, Já queria fazer a revolução no bar. Já queria fazer a revolução junto com o Lee, né? E os ratos. Mas eu meio que isso mesmo, assim, sabe? Então, como experiência de vida e crescer como mulher, foi fundamental para minha vida isso. Fotograficamente falando, nem tanto, né? Claro, quando eu saía, eu fotografava, tal, mas, assim, não teve nenhum projeto em paralelo. Foi realmente o primeiro trabalho e curti essa experiência, né? Então, eu conheci vários lugares e tal. Então... Mas é interessante porque, fotograficamente, talvez tenha tido alguma coisa, porque quando você começou a enxergar que fotografia é um negócio. Ah, claro, sim. Porque tem muita gente que a fotografia é só arte. Pode ser, mas também pode ser um negócio. Você pode fazer... O barco via como negócio, simplesmente como negócio, e talvez isso tenha te ajudado em algum momento. Com certeza. Ali na frente. Eu nunca tinha pensado exatamente sobre esse ponto de vista, mas... Isso. Você aprendeu que, assim, tem como fazer o negócio dar dinheiro. Tem como ganhar dinheiro. Tem como ganhar dinheiro e... Num nicho específico, público-alvo específico. Isso. Olha, isso estava no inconsciente. Poderia estar no subconsciente. E também você entender também que, assim, produção é tudo. Tem que produzir. Vamos produzir, porque quanto mais eu entregar, mais chances tem das pessoas comprarem. Claro, isso implementado de uma forma diferente dentro de cada lugar específico. Sim, na verdade, você tem que produzir bastante para ganhar dinheiro, né? A verdade é essa. São exceções fotógrafos que conseguem viver de arte, né? E, tipo, um Sebastião Salgado da vida, né? Seria maravilhoso, né, isso. Eu, por exemplo, né, estava te contando que nesse momento da minha vida eu estou vivendo exatamente essa entendimento de que a fotografia como negócio é uma coisa. Você não pode, colocar tanto essas emoções de artista quando você se fala do negócio da fotografia, né? E a fotografia, enquanto arte, ela pode acontecer, deve acontecer junto com o seu negócio, né? Porém, nem sempre é possível. Né? O que eu estou falando, que eu estava te contando, é hoje que eu me vejo numa posição muito de fazer o que tem que ser feito, obviamente, uma foto com a cara do cliente, muito tecnicamente perfeita, né? Exatamente dentro do briefing da agência. Sim. Ou às vezes você tem que... Qual que é o volume de foto que você já tirou no estúdio? A gente ainda vai falar do estúdio, mas só para a gente concluir o raciocínio. Em média... Não, de um trabalho, assim. O cliente chegou e falou assim, quero X... tá. Em média, são 8 a 12 fotos no dia. Sim. Né? E vídeo... 4 vídeos, mais ou menos, estilo taste-made, ou 8 daqueles curtinhos, stop motion, cinemagraph, Mas etc. de cliente que chegou assim, eu quero que faça 500 fotos de todos os meus produtos. Bom, o estúdio não trabalha bem dessa forma, né? Sim. A gente não trabalha... por quantidade. Não, claro, sempre é cobrado pelo número de fotos. Então, assim, quanto mais foto o cliente fechar dentro de um período, mais barato sai o valor individual e a gente divide dentro do que é possível ser feito. Então, o valor também é proporcional ao número de sessões, né? Então, é uma matemática que meio que eu fui criando uma logística, né? Que pega essa coisa, um valor
mínimo por diária, porém não é a diária. Você cobra dentro de quantas fotos você faz pela diária. Mas se você tem várias fotos, é um pacote grande que tem várias diárias durante o ano, no final a diária acaba sendo mais barata. Mas eu nunca vejo o valor por diária, entende? Sim, é sempre por... quantidade de fotos. Mas a diária que a gente já entende, né? Eu já entendo hoje o quanto minimamente o estúdio tem que ganhar por dia. Então, claro que a conta oposta ela sempre existe para ficar dentro de uma lógica. E você enxerga também como negócio. Quantas fotos dá para fazer por dia? E é como negócio e é como realmente realidade de entrega dentro de uma coisa cara do estúdio, uma coisa que tem que ser top, tem que ser boa, tem que ser bem trabalhada, né? Às vezes, a expectativa do cliente é um pouco frustrada em relação ao que é possível ser feito do jeito que deve ser feito. Muitas pessoas, eu nego muitos trabalhos porque o cliente quer que a gente faça 50, 30 fotos no dia, né? Pagando e não pagando 50, nem 30 fotos por dia. E assim, se é principalmente fotos de receitas, né? A comida tem que ser feita na hora, não adianta. Então, assim, não é só questão de clique, clique, clique. Tem um trabalho do food stylist, do chefe de cozinha, né, da produção. Quanto tempo demora? Se é uma cena super, né, mais sofisticada, mais produzida, né? Nem é questão de sofisticação, é questão de produção mesmo, né? Então, tem todo um trabalho. Por mais que a gente faça um pré, e a gente faz, o estúdio é super organizado em relação a cronograma, mas, assim, né, tem um tempo real das coisas ficarem. Né? Então, não adianta. Eu perdi já muitos trabalhos em relação, assim, o cliente quer que a gente cobre que eu cobro por diária. Eu falei, não, a gente não trabalha por diária. Porque, de duas uma, ou o trabalho não vai ficar na qualidade que eu, Luna, exijo que o trabalho fique, né, do estúdio, que normalmente nem sou eu que fotografo, né, são os outros fotógrafos e a equipe de vídeo e tal, mas a gente tem um padrão, obviamente, né? Sim. Tem que sair com selo estúdio gastronômico. Claro, com certeza. E assim, e sai, porque a nossa equipe é #equipe perfeita, e eu amo todo mundo que está lá, né? Estão comigo há muitos anos, você sabe disso. Todo mundo é super ponta firme. Mas, ou não vai sair, porque tem que ser muito rápido, então, minimamente, né, alguma coisa vai se perder ali, né? Principalmente quando é foto do prato em si, né, gente? Porque, às vezes, as fotos são mais simples, é o produto do cliente com alguma produção, né, e tal. Então, claro que também varia de que estilo de foto a gente está falando. Ou a expectativa do cliente não vai acontecer o número de fotos que ele imagina. Ele vai achar que, sei lá, se for um restaurante, a gente vai fotografar o cardápio inteiro numa sessão. E não vai acontecer. E aí ele se frustra. Então, assim, não é bom para nenhum dos lados, entende? Então, esse negócio de trabalhar por diária, não, comigo não rola. E eu sempre falo, né, dei aula durante 10 anos, né, na Pan-Americana de Artes, eu e a minha equipe, né, e a gente sempre falou, cara, esse negócio de trabalhar por diária, tomem muito cuidado, né? A gente não acha legal. Porque talvez funcione no nicho, mas não funcione no outro. Claro, né? São nichos diferentes. Estou falando da fotografia de comida, né? É a única que eu posso realmente falar, né? Estou há 20 anos fazendo isso. Então, né? Depois do barco, como você teve contato com comida? Bom, depois do barco, teve outros acontecimentos, mas, enfim, voltei para o Brasil. E aí eu olhei e falei, putz, ferrou, né? Porque eu achei a minha expectativa, né? Que sempre é expectativa, né? Expectativa é um grande mal. E aí eu achei que eu fosse, sei lá, arrumar um emprego na Abril, né? Porque Abril na época, né? E ser bem remunerada e né? Nada, não tinha empregos para fotógrafo, né? E aí eu falei, putz, ferrou, né? Então, como foi o início da minha carreira? Por coincidência, uma amiga minha, uma grande amiga minha até hoje, inclusive, a Tatiana, ela estava morando no Equador e ela se casou com um fotógrafo equatoriano. E no mesmo ano que eu voltei para o Brasil, eles também estavam voltando para o Brasil e vinham morar aqui. E o Carlitos, assim como eu, estava totalmente perdido, eu não sabia nem por onde começar, né?
Eu só tinha tido esse emprego no navio. E fui estagiária também, mas enfim, só tinha tido esse emprego real no Brasil, de fotógrafa. E o Carlitos já era um fotógrafo bem mais experiente do que eu no Equador, né? E mal falava português, né? Então, a gente... Foi quando eu montei minha primeira empresa, que se chamava Naui Foto Design, que em Quechua, que é a língua indígena, né, dos Andes, ela é olho, né? Significa olho. E nós abrimos essa empresa e começamos a fazer tudo que aparecia, desde festa de criança, né, foto de casamento. E eu odiava, né, fazer. Assim, no navio foi bom para entender o que eu não queria. Eu sabia que eu não queria fazer eventos, fotos, né, assim, porque eu não sou boa realmente nisso, não. Eu sou tímida e esse approaching com as pessoas, deixá-las à vontade, direção, assim, de gente, não é muito comigo, né? Mas até então eu não tinha encontrado o que eu queria, né? Uhum. Daí a gente começou a fazer tudo. Então a gente foi nas bancas de jornais, compramos todas as revistas de todas as modalidades possíveis. Sim. E comecei a pegar e mandar portfólio e aí, uma revista ou outra começou a chamar e a gente fazia tudo, desde retratos de artistas, fotos pousadas e tal, até que um belo dia uma revista nos mandou para o Galetos. E aí, cara, foi quando eu descobri a fotografia de comida. E o Carlitos, acho que estava de férias, eu não sei, ele não estava. E fui só eu para o Galetos. Enfiei todos os meus flashes dentro do carro, né? E fui e tal. Aí a Armei nunca tinha fotografado comigo, porque na faculdade não teve. Teve estilo, mas não comida. Não teve comida, especificamente. E aí, vamos que vamos, né? E fiz as fotos, eu adorei, porque eu fiquei lá mexendo, compondo. E no final, o gerente me convidou para jantar e falou, senta aí, né? Pede o que você quiser, se quiser tomar um vinho e tal. E eu tive aquele momento, sabe, de sentar, de prazer, de respirar e de olhar e falar, é isso que eu quero. Eu quero fotografar comida. Naquele exato momento, eu tive certeza de que eu queria fazer foto de culinária, né? Então, foi quando eu comecei a procurar os fotógrafos, referências, ver se tinha algum curso. Na época, não tinha curso de fotografia de comida. Aí, eu fui fazer um curso em Nova York, com um fotógrafo, Lomana, o nome dele. E até hoje a gente se comunica raramente, assim. E comecei a entender essa coisa do food styling, né? Então, foi passos de formiga. Sim. Logo mais, nós acabamos a sociedade, não deu certo. Eu gosto da sua dica de sociedade. Como que é? É que eu acho assim, né, gente? Eu acho que não existe regras na vida. Sim, mas eu acho uma boa dica. Mas assim, acho que se você for fazer sociedade, você tem que fazer sociedade com alguém que faça aquilo que você não sabe fazer, né? Então, 2 fotógrafos juntos é bem complicado, né? Então... Que fica os 2 querendo fotografar, claro. E esquece de pagar a conta. Exatamente, que foi meio que aconteceu. Esquece de pagar o MEI, o contador e tudo mais. Então foi porque é interessante, se você tem 2 cabeças de fotógrafo no estereótipo, cabeça de fotógrafo sonhador, que gosta de tirar foto, e vai lá e pensa só, e não tem um negócio por trás... Claro, não adianta, não vai. Você pode não dar certo. Pode não dar certo. Se você tem um administrador, por exemplo, e um fotógrafo, o administrador vai cuidar só da parte de administração, o fotógrafo cuida só da parte de fotografia. É isso. O administrador para puxar o fotógrafo pro chão. E o fotógrafo tem um pouco mais de jogo de cintura. Jogo de cintura. Né? Para expandir o negócio. É isso. Bom, aí nós nos separamos e eu realmente foquei, né? Daí foi quando, isso foi em 2008, foi quando eu realmente abri o estúdio gastronômico como empresa, né? Então, o estúdio gastronômico existe desde... Não como espaço. Não como espaço, como empresa, LTDA, né? Tá. E qual que foi o seu primeiro trabalho de estúdio gastronômico? Foi para a revista, nem existe mais, Alta Gastronomia. Daí eu estava já começando a fotografar
comida, mesmo junto com Carlitos. Então, eu comecei a focar nas revistas de comida, aí um outro restaurante me chamou, né, o Galetes, no caso, né, tal. E aí eu falei para ele, ó, eu vou ficar então com a parte de comida e você faz as outras coisas, né. Mas daí não deu certo, a gente separou. Daí eu já tinha alguns clientezinhos editorial, né, revista. Aí abri o estúdio gastronômico e aí eu lembro que foi a minha primeira capa de revista. Nessa revista Alta Gastronomia, o cara até fazia uma sacanagem, né? Porque capa é capa, né? Se paga mais normalmente, né? Se pagava mais. Hoje o mercado editorial mudou, nem tem quase muitas revistas, né? E poucas sobreviveram, né? E aí, esse cara, ele fazia meio que uma concorrência com os fotógrafos, entende? Assim, todo mundo faz a foto mais linda, eu vou eleger para ser a capa. Sem pagar nada, né? Sem pagar extra por isso, né? Porque nem que se fosse assim, vocês fazem, aí quem for capa eu dou um bônus. Mas nem isso tinha. Aquela coisa de você fazer as pessoas, achar que as pessoas querendo concorrer, né? A concorrência entre os fotógrafos, né? Meio que é uma coisa boa, né? E que não é, nós somos... Cara, somos parceiros, né? Precisamos brigar juntos pelo mercado, né? Pelo amor de Deus, vou olhar o outro como um concorrente, porque eu quero ganhar dele a capa, porque eu quero ganhar melhor do que ele, né? Isso na minha vida nunca existiu. Eu sempre fui amiga dos fotógrafos que eu conheço, né? Não conheci muitos, não conheço tantos, porque eu não me formei no Brasil, né? Eu me formei fora do Brasil. Então, e logo quando eu foquei, o meu métier, digamos assim, no Brasil, acabou sendo chefe de cozinha, né? Então, hoje se fala, quem você conhece real, né? Assim, que meio você anda, né? E você tem essa liberdade de, né? São com chefe de cozinha, porque foi desde o começo mesmo, né? Então, bom... Aí, ganhei essa primeira capa de revista, né? E eu sempre tenho algumas coisas que eu penso que, cara, parece que, olha, eu estou no caminho certo, né? Então, foi muito legal, apesar dessa forma, que foi dessa forma que eu falei para vocês e tal. E logo depois eu saí dessa revista, porque eu não concordava com um monte de coisa e tudo. E sair dessa revista. E é uma prática que eu faço até hoje. Eu não fico em lugar que eu não me sinto bem, sabe? Essa foi que você fotografou os chefes? Eu fotografava também os chefes. Que era acho que o 100, não era? Não, então isso foi logo depois. Foi logo depois. E aí foi também o grande momento da minha vida, um trabalho também super complicado, super difícil. Mas foi mega importante na minha vida, que foi o guia do Amaury Júnior dos 200 melhores restaurantes de São Paulo. E eu fui convidada para fazer esse guia. E aí foi uma loucura, porque eu fiz as contas... Você foi inocentemente enganada. Nossa, eu fiz as contas, né? E eu falei, cara, tô rica. Eu lembro direitinho, ele ia pagar... Eram R$200 por restaurante. 200 restaurantes. Vezes 200. Tá ótimo. Cara, 40 pau, né? Eu falei assim, nossa, eu sempre fui uma fotógrafa rápida, né? Assim, eu sou bem resolvida, eu sei quando eu cheguei na foto, então isso ajuda a ser mais rápida. E aí eu falei, bom, eu acho que eu consigo fazer... Eu tinha que entregar 10 fotos por dia, por restaurante, né? Sendo que eram 3 pratos... um retrato do chefe e depois um restaurante. E eu, naquele momento, achava, não, faço 2 horas um restaurante e tal. Você vê, né, como a gente evolui também no pensamento, né? Não, e o mercado editorial é outro mundo também, né? Bom, e aí faço, 2 de manhã, mais 3 à tarde, 5 restaurantes por dia. Bom, em 3 meses, 4 meses, acabei o trabalho. Ganhar 10 pau, em 4 meses, 10 pau por mês, eu tava... Tá ótimo. Naquela época eu tinha meu Celtinha, né? E ótimo, 3 pau eu vivia, pagava minhas contas, né? Então eu fiquei muito empolgada com aquele projeto. Bom, daí a gente vê como, né?
a não experiência, né? Bom, primeiro que eu tinha que marcar, então tinha todo um trabalho de escritório, porque eu estava sozinha, não tinha nem mais o meu sócio, né? Eu tinha que marcar todos os restaurantes, e super difícil, porque chefe de cozinha é super difícil de você achar, de você conseguir marcar e tal. Aí, fazia as fotos, tinha que entregar um CD, tinha que tratar, eu mesma tratar, e editar e gravar no CD e devolver na editora, né? E todos esses custos eram meus. Fora que você tinha que gasolina, né? Tinha que parar nos restaurantes, porque né, todos os restaurantes no Itaim, enfim, né? Jardins, né? Os restaurantes, né? Bons, né? Tinha um ou outro, mas que dava para parar na rua, mas, cara, né, centro de São Paulo. O resto era bairro rico em São Paulo, ou quando o bairro não era rico, os estacionamentos sempre eram tinha super estacionamento, caros. tinha que parar em estacionamento, é isso. Então, só de estacionamento já na época, 15 pau, 20 pau de estacionamento. Né? Bom, fazer as contas não sobrava nada, né? Sobrava metade já nessa brincadeira. E depois o guia começou a demorar, não só pela questão fotos, mas por questões burocráticas, né, da editora. Aí o que acontecia? Cara, Luna, você tem que voltar no restaurante X, porque o arquiteto mudou todo o restaurante, agora está totalmente diferente, então tem que fotografar novamente. Luna, você tem que voltar então ao restaurante, porque o chefe de cozinha mudou e agora tem que fazer um retrato do chefe. Gente, demorou 2 anos para eu conseguir finalizar praticamente esse guia. 40 mil. 2 anos. Loucura. Uma loucura. Vê aí, produção, quanto dá 40 mil em 2 anos. Não, tudo bem que ele me pagava que eu não tinha que voltar, né? Lógico, também, né? Mas assim, era... Não, mas mesmo assim, mas... uma média, quanto é que dá por mês? Vamos fazer um olhar por isso. Menos de 20 mil por ano, né? Porque... Mas vê aí, 40 mil dividido por 24. Só pra ver. 1.600. Aí você tava ganhando 1.600 por mês. E 1.600 sem os custos. Aí tem o estacionamento. Não, tem aí o CD. você tira 800, né? Não, mas assim, cara, foi insano. Mas foi grande também, uma experiência absolutamente importante, sabe? Mas olha que interessante, todo o seu começo foi meio de produção que eu digo assim... Olhar, né? Não, para um todo. Entender que tem que fazer bastante. É interessante esse seu começo. Porque desde o barco era entender que produção de foto, tem que produzir mais fotos. Esse da Michelin, do livro, do Almari, Michelin não, do Almari. Do guia, também era um negócio que tinha que ter bastante foto, né? Porque o importante era ter muita foto ali e você começou a ter que pensar como eu consigo fazer X fotos por dia num tempo mais rápido possível para conseguir entregar. Exato. Bom, mas não foi o que aconteceu. Mas o que aconteceu de tudo de bom é que eu conheci os grandes restaurantes, os grandes chefes de cozinha, né? Legal que você fez todo o network. Todo o network que até hoje eu levo, né? Que hoje muitos são grandes amigos e me ajudaram muito na minha carreira, né? Assim, no meu crescimento. Por fora. Por exemplo, o Walter Mancini, né? O Walter Mancini, é um cara incrível, é um artista também, ninguém sabe. Ele tem uma caligrafia daquelas, sabe, de convite de casamento. Ele tem a caligrafia mais linda, ele tem todo um trabalho em cima de caligrafia. É um homem absolutamente inspirador, incrível, e virou um amigo, sabe? E assim, eu tenho muito isso com as pessoas, eu conheço as pessoas e quando dá aquela coisa de amor, assim, sabe? Então, assim, realmente eu conheci pessoas incríveis nesse guia do Almari Júnior, sabe? E fui contratada pelos restaurantes daí, então começou essa mudança, né, devagar e sempre, mas assim, de sair um pouco só do editorial e começar a fotografar direto para os restaurantes, ter um cliente, né, que não editorial, né.
Então, foi uma construção. Então, aí eu comecei a fotografar os restaurantes também e tal. E aí comecei a ter um olhar diferente sobre fotografia, né? Eu sabia que eu precisava ganhar dinheiro e sabia que eu podia crescer bastante, né? A minha experiência era só de fotografia de rua, eu usava muito luz natural e o meu flashzinho, né, meio capenga, que era mas ótimo, né? E então eu tinha essa experiência. Só que eu sempre tive essa coisa de projetos. Eu sou uma pessoa movida a projetos, né? E aí eu tive essa ideia de ter um estúdio onde eu pudesse alugar também, como negócio. Acho que eu conversei com algumas pessoas. Eu não lembro de ter visto um estúdio assim, tá? As pessoas me perguntam, mas em quem você se inspirou? Você conheceu algum estúdio fora? Eu conheci o do Lô Humana lá, que era um estúdio normal, né? De fotografia e tal, mas assim, eu não sei de onde eu tirei essa ideia. Eu acho que eu devo ter conversado com algum chefe de cozinha e ele falou, putz, se a gente tivesse um lugar para dar aula, acho que veio um pouco disso. Bom, o que eu fiz? Eu tinha esse apartamentinho, né, que eu morava lá dos 3 mil, que era, para mim estava suficiente, né, que era meu, que eu ganhei de herança, né, que era um apartamentinho de 54 metros lá na Saúde. E eu falei, cara, eu vou dar de entrada numa casa que vai ser meu estúdio. E foi naquele momento, foi um momento lá que o mercado imobiliário estava super em baixa, estava, né, assim, na hora certa de você comprar. E aí eu achei essa casa no Planalto Paulista, que era perfeita, né? Que ela tinha 2 andares, ela era grande, né? E tinha um estúdio de um fotógrafo. Tinha um fundo infinito. Logo quando você entrava. Aquele primeiro estúdio. O primeiro estúdio. Ele não era como ele é hoje, mas o fundo infinito é o mesmo. Eu mantive. De novo, sabe aquela coisa dos sinais? Sabe? É um sinal mesmo, porque eu não acredito ela ter falado pro corretor, eu preciso de uma casa que já venha com estúdio. Não, né? Não. Você só chegou, o cara te apresentou a casa. E tinha um estúdio lá, e a portuguesa, que era de uma família portuguesa e tal, e os pais dela tinham morrido, era uma senhora, e ela estava lá, a casa estava enorme, e ela alugava essa casa para algumas pessoas, e aí ela alugou e deixou o fotógrafo fazer, mas ela nem sabia dizer por que estava o fundo infinito lá, a verdade é essa. Mas estava. Bom, comprei essa casa que hoje é um estúdio gastronômico, né? Você morou lá? Para morar, lógico. Eu dei meu apartamento de entrada, tinha, né? E aí, fui morar e teve a reforma, que foi... Aí é que quebrar minhas pernas, quebrou minhas pernas, né? Porque reforma é uma loucura. Conclusão, foram 3 anos. Porque não foi uma reforma para virar uma casa. Foi uma reforma para virar um estúdio. Exato. Né? A ideia... Um mega estúdio. A ideia, eu já sabia. Eu desenhei esse estúdio desde o começo, na minha cabeça. E eu ganhei de presente, na época de um namorado que eu estava, ele tinha negócio também de restaurantes, e ele estava fazendo um restaurante, tinha um arquiteto. E ele me deu de presente o projeto. Ele falou assim, é seu presente, o arquiteto vai te ajudar a pôr em prática as suas ideias. E eu sentei com esse arquiteto, era um arquiteto incrível. E desenhei o estúdio com ele. Então, ele fez a planta real, né, de hidráulica, de elétrica, de tudo, para mim. E aí, então, eu comecei essa reforma que pareceu que nunca acabou. Né? Interminável. Se o estúdio tem 11 anos de casa, isso 2011, né? Uhum. Então... eu devo ter... Foram, sei lá, 2 anos e meio de reforma, que eu não conseguia abrir, porque, né, tava reforma real, tipo,
reformona mesmo, entendeu? E foi quando... morando lá. E foi quando quebrou, né? Quando falei, cara, eu não tinha mais dinheiro, e aí eu comecei a procurar um sócio, né? O estúdio gastronômico já tinha alguns clientinhos legais, pequenos, mas assim, não trabalhava com publicidade, com grandes empresas, né? Mas o projeto era muito interessante enquanto projeto, né? E eu já tinha conseguido o patrocínio da Electrolux para fazer todas as cozinhas quando eu apresentei o projeto, né? Porque não adianta, também tudo é relacionamento, né? Como eu conhecia já bastante gente da área que me apresentou o cara do marketing da Electrolux, que a Electrolux estava no momento que ela queria projetos e aquela coisa também na hora certa, né? E também é aquele negócio, ser cara de pau e pedir, e aí ver o que acontece. Tudo é possível, né? Na vida. A gente tem um poder absurdo de criação, de concretização. É que a gente não usa, né, esse poder. A verdade é essa. A gente tem medo, insegurança, acha que não, já começa com não, né? Quando a gente joga o não... Então, assim, eu tento muito tomar cuidado com essa palavra. Não existe. Medo não existe, né? Sim. Vamos atrás que as coisas acontecem. É isso. E aí eu já tinha esse Electrolux, então já facilitou e tal. E eu estava conversando com várias pessoas. E eu não queria, de maneira nenhuma, contar dessa dificuldade para minha família, né? É aquela coisa mesmo, tipo... No fundo, nunca ninguém acreditou que eu pudesse virar uma fotógrafa real e fazer a fotografia como um negócio, né? Então, isso foi uma coisa que eu também já superei. Mas, assim, era meio triste para mim sempre parecer que... mas uma hora ela vai voltar para o direito. Parecia que o escritório estava sempre lá de portas abertas me esperando. Uma hora vai desabar tudo e eu vou ter que voltar... Exato, né? E então também tinha essa outro lado, essa gana de provar para todo mundo e provar para mim mesma que eu podia fazer acontecer, né? Detalhe, na época realmente não tinha muitas fotógrafas mulheres, né, no Brasil. Era uma profissão mais também masculina, como tudo, né? Então tinha ainda, né? E quase também não tinha, não tinha gente, um negócio assim, projeto um projeto assim, né? Nem parecido com isso, não tinha nada parecido. E poucos fotógrafos especializados, tinha fotógrafos publicitários. E havia um preconceito enorme também dessa coisa. Um fotógrafo editorial jamais vai ser um fotógrafo publicitário. Que era real. Eu falei, cara, por quê que as coisas precisam tomar nomes? E, né? Gente, como assim? Você pode ser o que você quiser. Só porque eu comecei a minha carreira dessa maneira, não significa que eu não posso fazer uma foto para embalagem, uma foto publicitária, né? E então teve todas essas, né, esses preconceitos e essas, digamos, né, coisas difíceis, né? Essas barreiras, elas tiveram que ser quebradas. Para quem não conhece o estúdio, né? Ele tem 3 cozinhas, não é? São três. São 3 cozinhas. São 1, 2, 3, 4 estúdios. 4 estúdios. Então, você tem muita... É um negócio muito grande. Então, consegue rolar muita coisa. E tem 2 cozinhas que são graváveis, né? Então, são 2 cozinhas cenários. Cenários não, são cozinhas que... reais. Cozinhas reais, pode que fazer pode ser um cenário. Mas que pode ser filmadas, né? Pode ser um cenário. Então, é um projeto muito ambicioso. Muito. Ainda mais para 2011. Porque imagina, hoje você pode até pensar que não seja... 2011 porque, assim, quando ficou pronto, quando a gente já mudou. Então. Porque imagina comigo, você pode até pensar hoje, por causa do YouTube e tudo mais, aí você já pensa nesses estúdios cenários. Mas na época não tinha nada disso. Não tinha nem YouTube para fazer essas coisas. Não, era coisa de... Era na Maria Braga, que tinha lá o Estúdio Globo da cozinha, né? Norte a norte. Isso. Tipo... Caramba. E quem que foi seu sócio? Então, aí... Minha irmã
a gente estava numa festinha de família, né? Tomando umas e tal. Todo mundo foi embora e eu fiquei conversando com ela. Sua irmã que não é da arte. Não, minha irmã é advogada. Mas minha irmã, ela tem uma visão... Ela fez biologia, foi a primeira faculdade dela. Então, ela tem um lado muito incrivelmente aberto, sabe? Enfim, ela é meu lado oposto, complementar. Seu yin yang, né? E, bom, eles tinham ganhado uma ação grande no escritório e ela estava com uma grana que ela ia investir. Ela ia comprar um apartamento para investir, né, para alugar e tal. E eu não sabia disso e nem ela sabia. E a gente tomando umas, começando a conversar, já viu, né? E acabei contando para ela que eu estava procurando um sócio, já tinha reunião marcada, que eu estava ferrada, que não tinha jeito, eu tinha que ter um sócio. Ponto. Ela é bem diferente de mim, sabe? Ela é mais reservada, ela pensa muito, ela é muito, assim, prática, sabe? Com dinheiro, ela é muito certinha. Ela sempre foi de guardar dinheiro, eu sempre fui de gastar tudo, e, né? Vamos que vamos, né? Eu nunca tive dinheiro guardado, aquela coisa, sim, né? Mesmo porque nunca, né, deu, né? Bom, aí... Ela, depois de uma semana, ela pensou, tá? Isso depois ela me contando, né? Que ela foi, refletiu. Como você falou, ela não é da explosão. Então, ela... Não é que ela aceitou logo de cara, não. Como negócio. Ela chegou em casa, ela abriu o Excel, fez as contas. Exato, foi pesquisar. Para ver como é que o mercado era. E aí, ela me ligou e falou que pra gente, então, ver o valor, né? E eu já tinha o meu valor na cabeça, que eu nem sabia se realmente valia, mas que pelo projeto e pelas conversas, esse cara da Electrolux também é um cara que tinha uma puta visão, ele me ajudou muito, sabe, assim, nesse olhar de projeto. E eu tive algumas pessoas, sabe, a gente sempre tem alguns, né, anjinhos e pessoas incríveis que a gente conhece. E aí ela falou, tá bom, mas a condição é, esse valor, esse dinheiro, eu vou aplicar no estúdio, não é seu. Então, entende? Então, não foi para a pessoa física, foi para a empresa. Sim. E, claro, era assim. Então, com essa grana, digamos, a gente arrumou a casa financeiramente. Ela arrumou a casa financeiramente e eu fiquei livre para ir atrás de fazer acontecer o estúdio. Então, foi isso, entende? Sim. Para conseguir cliente, para conseguir cliente. Então, assim, o meu papel sempre, basicamente, foi o 2, né? A arte, a direção de arte, a visão da artista, fotógrafa e de como fazer isso virar dinheiro e de trazer dinheiro para o estúdio, né? E foi isso que eu fiz, né? Aí saí atrás e fui e tal. E eu lembro que o estúdio ainda em plena reforma e eu já começamos a fotografar, não tinha jeito, né? E aí, então, a gente conseguiu realmente abrir o estúdio. E daí, desde então, o estúdio foi pegando essa coisa mais publicitária também, né? Então, assim, eu nunca abandonei o mercado editorial. Mesmo porque eu brinco, eu até te falei, eu falei, cara, eu sou a fotógrafa que menos ganha dinheiro para o estúdio hoje como fotógrafa, entende? Porque eu fotografo muito pouco, infelizmente, muito pouco mesmo. Hoje, uma vez a cada 15 dias, assim, quando me dá um estresse, eu falo, cara, sabe, preciso fotografar. Cansei das planilhas. Cansei de atendimento ao cliente, resolver todos os pepinos. Fazer a direção de arte, né? Porque essa coisa da direção geral, até o olhar geral para o estúdio, né? Produção, a gente sabe como é importante, né? E isso sou eu, né? Então, o que tem que comprar? Quais são os clientes, a carta de clientes do ano, né? Com quem que a gente está trabalhando fixamente? Então, cara, o que a gente precisa de produção para manter esse cliente sempre com novidades dentro daquilo que eu estava te falando? Cara, existem tendências de mercado, né? Por exemplo, agora a gente está num momento muito de formas geométricas e de brincar assim com a comida também, assim como se brincava antigamente. Se brinca com produto mesmo, sim, né? Então, levanta um pouquinho aqui, faz
tem um triângulo atrás, brincando com papel colorido, com a cor do cliente. Então, a gente está nesse momento, né, de arte geral, né? E a gente traz isso para fotografia de comida. Então, assim, tem que estar ligado nesses momentos de, né, de mudanças, de olhar para a fotografia como um todo. Claro que cada cliente tem a sua identidade, que a gente tem que trabalhar em cima disso, né? Mas o mercado, ele funciona assim também. Então, a gente sempre tem que estar inovando. Não adianta. Seja na produção, seja em qual formato de trabalho entregar, porque a gente sabe que houve uma mudança enorme, né? Então, você sempre tem que estar à frente, para dar tempo de você, na hora que a mudança acontecer, você estar ali já preparada, né? É inevitável. São os momentos difíceis de mudança, que nem que eu te contei, que há 7 anos atrás eu vi essa tendência a ter vídeo no estúdio. Cara, a Tastemaker tinha vindo para o Brasil, você já viu que, sabe, começa a ter um movimento no mercado. Aí eu falei, cara, até quanto tempo a fotografia estilo, a foto vai segurar o estúdio como foto, né? Já temos que investir no vídeo. Já tem que investir no vídeo. Então, assim, eu vi isso na hora certa, no momento em que eu pude conseguir construir a minha equipe com esse olhar, com a mesma forma de pensamento que eu tenho em relação a tudo, a como você vai atender o cliente, a como você vai se comportar na sessão, a como vai ser o cuidado com a pré-produção, né? O quanto a gente pode invadir ou não o espaço da agência, no sentido arte, né? Porque a agência já tem o diretor de arte, ou não, né? Mas, enfim... Mas pode ser que a agência já venha com um desenho claro, de como super. Vai ser a campanha. E digo mais, é necessário para a gente, porque no ritmo que o estúdio tem, né? Ou então vamos ser honestos e justos e vamos contratar o estúdio como direção de arte. Aí sou eu. Ótimo. Né? Apesar que sempre acaba tendo uma direção, óbvio, mas assim... Sim. Olha, eu vou dizer para vocês que eu tenho um pouco de ódio de algumas pessoas. Pessoas que desenham, eu tenho um ódio. Eu acho incrível. Pessoas que dançam, eu tenho um ódio. Putz. Porque dança... Vou te falar. Eu também. Dança, a pessoa está se mexendo estranhamente e aquilo é rítmico, sabe? Por que quando eu não me mexo estranhamente... Quando eu me mexo estranhamente, não para. Parece algo estranho. Eu pareço um gringo, no caso da Sandra. E outra coisa que eu odeio é gente igual a Luna. Né? Porque você vê uma fotografia montando o cenário, ela mexe 3 coisas no fundo, ou ela coloca 3 coisas no fundo e fica linda a foto. Todo mundo fala isso, né? Porque é um negócio assim... Os fotógrafos falam isso. Você tá ali, imagina, tá lá o pratinho, aqui na frente tá a câmera. Aí ela vem, bagunça o negócio atrás, aí na hora que você vira a câmera no computador, aí você fica... Aonde de nada para um negócio espetacular? O que aconteceu nesses... Você fala isso porque nesses 30 você segundos. Tem as suas coisas que você faz sempre e faz maravilhosamente bem, que é o que você faz. É incrível no seu trabalho. E eu acho que é isso, a experiência, né? Não adianta a gente querer ter um olhar e ter experiência mesmo, sem ter. São 20 anos fotografando comida, né? Quase 20. Mas eu falei ódio brincando, mas eu acho muito legal, porque mexeu 3 coisinhas, colocou não sei o quê, e aí você vê, há 1 minuto atrás aquilo não era nada espetacular, e um olhar já saber como é que vai ficar no enquadramento, o volume que fica. Isso eu acho incrível. Eu acho incrível quem faz isso. Cenografista eu acho incrível, sabe? Produção cenográfica. Tenho esse lado, né? Que a pessoa coloca o livrinho assim, virou o livrinho, aí você já olha e você fala, gente, mas só com o livrinho tortinho já ficou linda a coisa. Às vezes eu penso, né? E muitas vezes, né? Às vezes quando me dá esses 5 minutos, eu falo, cara, né? Ou não, eu tô passando, eu já vou lá me meter na foto, né? Eu tenho super respeito à minha equipe, absoluta,
né? Eles sabem disso, eles têm total liberdade. Eles me mandam as fotos, eu sempre recebo, aliás, meu celular deve estar cheio de foto. Tanto a foto final, né? Quanto no vídeo, a cena inicial e a cena final. Mas, assim, cara, eu não me meto, assim, só quando... Porque a gente tem essa coisa também de trabalhar colaborando, né? Para o melhor resultado. Então, às vezes, você está fora, você está vendo uma coisa que a pessoa não está. Então, nesse sentido, claro, quando eu vejo uma coisa que é raro, eu falo, gente, ó, tá, né? Mas eu vou dizer uma coisa que eu já vi você fazendo e foi uma questão de, realmente, de experiência e olhar. Eu estava lá no estúdio e os meninos estavam fotografando alguma coisa lá. E aí você passou e falou, gente, isso não tá igual à primeira foto. Era de um livro. Eram muitas fotos que foi feito mês passado, 2 meses atrás. Linguagem visual. Aí eu, gente, como é que ela tem essa memória fotográfica de lembrar como é que é o estilo? E aí, eu sei que foi uma correria atrás das fotos, aí trouxe as fotos. Ó, tá vendo? Não tem, porque precisa ter uma coerência do começo ao fim, não sei o quê. E aí... Isso é o mais difícil, de você, primeiro, conseguir passar esse olhar para a equipe. Por exemplo, as pessoas realmente, né, os meus 2 diretores de vídeo, os meus 2 fotógrafos, eles já têm esse olhar, ponto, ok. Mas quando tem alguém novo no estúdio, é o treinamento, ponto. Você tem que sacar a linguagem do seu cliente ou do seu projeto, né? Você não pode parecer que foram vários fotógrafos que fotografou. Então, que sentido que tem você, né, contratar um estúdio que tem todo esse trabalho por trás, né? No estúdio, a gente reveza. Sim, por exemplo, isso é uma coisa que eu faço questão. Sei lá, entra um cliente novo. Eu sempre faço a primeira, porque essa construção de entendimento de imagem, de construção de imagem, Aí vai o Lac e vai o Evandro. Os 3 trabalham sempre juntos, agregando valor, e os 3 entendem exatamente qual é a linguagem daquele cliente. E o pessoal de vídeo também, porque, em paralelo, o vídeo tem que conversar com a foto, não faz sentido, né? Nós somos hoje uma produtora de foto e vídeo. Então, assim, e tá tudo ali, todo mundo nessa cooperativa de construção de imagem, né? Mas tem que estar claro para todo mundo. E o que acontece? Quando você pega alguém novo, a pessoa não saca isso, demora para você pegar, né? E nem sempre vai ser um dia atrás do outro, né? Porque pode acontecer... porque vocês podem imaginar... mas é fácil manter a identidade visual. É porque você está pensando ou no mesmo dia ou segunda e terça. Mas, às vezes, a foto é hoje, daqui a 15 dias é outra foto. Então, você tem que lembrar como é que é a vibe da foto, qual é a identidade visual, para que os outros processos fiquem parecidos, senão vai parecer que cada foto foi feita por fotógrafos diferentes e não vai ter coerência entre eles. Não tem coerência visual. Né? Um projeto tem que ter coerência visual. Sim. Né? O que não significa ser para sempre. Por exemplo, como eu falei, existem tendências de mercado e as agências gostam muito dessas tendências, né? Então, assim, de repente foi um ano onde aquela marca trabalhou, foi mais ousada, trabalhou um pouco mais de cor, e o ano passado não, ela foi um pouco mais, digamos, sóbria, né? E trabalhou com bastante cinza, porque lembra aquela época de cinza, que era tudo essa coisa do cinza, né? Mas mesmo dentro de propostas diferentes, por trás está a identidade da marca. Sim. Não é a identidade como produção apenas, né? É como comportamento, né? E isso é mais difícil de você enxergar e captar, né? Agora, dentro do projeto daquele momento, de um livro, por exemplo, cara, tem que ter uma absoluta coerência. Não significa ser chato, ter o mesmo ângulo, não é isso, né? Mas você tem que ter uma identidade. Sim. Tem que falar uma língua, é isso, né? Bom, mas daí isso
com a equipe nova é treinamento, né? Os produtores, porque todo mundo tá dentro desse universo. Porque não é só fotografia. Eu brinco, que eu sempre falo, eu brinco não, é real. É um tripé, fora que o tripé é até sacanagem com o pessoal de edição de foto, porque não é, que eles também são de absoluta importância, né? O tripé que eu falo é a produção, o food, que é a parte da comida, e a fotografia. Então, assim, é um tripé total. O food é o cozinheiro. É o cozinheiro que vai fazer. Que entende as preparações para o prato. Isso. Tá? É o que arruma, deixa bonitinho. E eu digo chefe / food stylist, né? Porque tem fotos onde você não precisa desenvolver uma receita ou executar uma receita para foto. Por exemplo, uma foto de carne in natura, por exemplo, que a gente fez todo o site da Swift e tal, né? Então, tinha foto in natura e depois ela preparada, né? Mas só que a foto in natura, ela também precisa de um food, alguém que entenda de carne, entende? Porque, assim, você abre 4 peças, elas não estão padronizadas, não são exatamente iguais. Você tem que ter esse olhar de entender qual picanha tá mais perfeita, né? Visualmente falando, né? Então, assim, esse trabalho, ele é de extrema importância, mesmo que não tenha um prato envolvido, né? É verdade. Então, eu falo que é um tripé, porque esses 3 profissionais, né? Eles têm que estar absolutamente integrados, se comunicando para que essa linguagem, essa direção de arte, ela seja vista nos 3, na produção de objetos, na comida e na fotografia, né? Então, realmente é um trabalho de cooperação, né? Se você vê, você fala, Luna, no estúdio, no Insta do estúdio, você não coloca de quem é a foto. Primeiro que não dá tempo, porque a gente produz foto pra caramba, tem lá quem foi no Lightroom, tudo, mas assim, a gente sabe como é difícil essa organização inteira. Segundo, que se eu for dar crédito, eu não vou dar crédito só pro fotógrafo. Eu tenho, do meu modo de pensar, eu tenho que dar crédito pro food stylist, pro produtor de objetos. Inclusive, eu teria que dar pro Boris, que trata as fotos no estúdio, que é um puta de um profissional, entende? Então, assim, e a Kátia, que foi lá e fez toda a produção executiva do estúdio, que sabe exatamente em qual supermercado comprar o tomatinho de ramas, né? Que está comigo há séculos também, que você conhece. Então, assim, são tantas pessoas envolvidas num trabalho que, cara, crédito... É claro, a foto como autoria, tal, mas é um trabalho de cooperação, é de equipe para o resultado final. Sim. Entende? E dentro desse universo, que eu falo quando eu estou passando, né? Às vezes eles estão emperrados numa foto lá, aí me chamam, Luna, vem aqui ajudar, né? Porque o olhar de fora você vê diferente. Eu chego lá, gente, é isso, muda isso. Ou então, mudo lá 3 coisinhas e a foto sai. Né? Sim. O que acontece é o oposto. Às vezes eu estou fotografando e estou empacada. Aí eu chamo o Evandro, ou lá, que, gente, eu empaquei. O que é? Né? Então, eu já vi você falando assim, o que você faria diferente aqui? Porque às vezes você empaca, você sabe que você não está conseguindo construir aquilo. Porque aí, às vezes, alguém dá uma ideia e fala assim, se trocasse o fundo por não sei o quê... Exato, vamos tentar. Muda tudo. Às vezes você não está enxergando. É fresco, né? Quando você já está ali naquele ambiente há muito tempo, às vezes você já nem está enxergando mais. Aí chega um olhar fresco. É né? Isso. Então, assim, realmente... eu vejo um trabalho dessa maneira, de cooperação, sabe? E de técnica e entendimento visual da linguagem do cliente. Acho que o trabalho, o fotógrafo como um todo é isso. Principalmente quando você está trabalhando para alguém. Agora, o fotógrafo artista, meu bem, se eu pudesse só sair fotografando todas as ervinhas, de todos os ângulos de forma e fazer um trabalho lindo, autoral em cima disso, é o que eu vou fazer, se eu puder. Mas, assim, era o que eu queria, né? É o que eu queria, como artista, né?
E que, de novo, que eu falei que eu estou numa crise, porque eu estou vendo que hoje, por exemplo, que é uma coisa que a gente também tem que tomar cuidado. Porque a vida, a gente acha que a gente tem um controle total e, de repente, ela te leva para uns lugares que você fala, cara, eu sou importante nesse lugar, eu tive a minha importância, eu tenho, mas como eu posso fazer diferente, né? Então, assim, eu até tive uma conversa muito séria ontem com a minha sócia, né, no sentido de que eu preciso recuar um pouco como fotógrafa, porque eu não sou mais fotógrafa hoje em dia. Sabe, eu não estou conseguindo, eu não estou tendo projetos, porque antes eu fazia muito mais livros, só que eles estão cada vez mais, né? Mas eu preciso recuar um pouco e começar a enxergar outros caminhos para eu fazer enquanto fotógrafa que sou, quanto artista. Não largar o estúdio, não é isso. Mesmo porque eu até poderia, eu acho, não sei. Largar, não, mas assim, porque minha equipe é tão sensacional, entende? Claro que você tem essa coisa de até ego, né? Tipo, cara, eu quero que eu seja importante para o estúdio. Eu sou importante para o estúdio no sentido de alma, de energia, tal, mas como profissional, meus profissionais dão conta total, entende? 100%, assim. Sim. Mas então eu estou triste porque eu estou numa posição de que eu estou muito mais trabalhando essa coisa de negócio, trazer clientes para o estúdio, planilha. Eu olho para aquela planilha direto, eu falo, cara, eu não larguei o direito lá atrás para, cara, ficar olhando planilha, fazendo, sabe, orçamento, participando de reunião o tempo todo, sabe? Alguma coisa está errada aí, sabe? Quando você sente esse vazio, sim, né? Então, hoje eu estou olhando, assim, começando a olhar para o estúdio. Talvez, tá, gente? Estou falando uma coisa meio que eu nem sei se é isso, mas, assim, olhando para o estúdio de uma forma diferente, pensando em outras possibilidades, que podem até estar conectadas ao estúdio, mas de maneira diferente. Sim. Né? Porque hoje o estúdio a gente trabalha com as grandes empresas, né? A gente faz toda a parte de desenvolvimento de receitas, fotos, vídeos, né? Então, sempre trabalhando a 6 mãos ou 4 mãos com agência, cliente, ou, né? Estúdio, agência, enfim, estúdio, cliente. Mas preciso trazer alguma inovação. Vamos pensar, vamos aguardar o que vai acontecer nessa cabeça. Produção, você tem uma pergunta para finalizar? Acho que não. Não? Que eu não deixei a produção falar quase nada nesse podcast. Eu falei muito, eu acho, né? E ó que eu sou tímida para falar. Luna, obrigado por ter vindo aqui. A gente está quase 2 horas falando. Jura? Juro. A gente tá... Meu Deus. Acho que está 1h45. E eu meio preocupada. Será que vai dar? Pra você ver. Acessem o Instagram do Estúdio Gastronômico. Que vai ter em breve uma grande mudança. Sim. Porque eu também estou trabalhando nisso, né? Junto com uma agência. E a gente vai fazer um novo momento do estúdio, que daí eu vou conectar com todas essas novas ideias que eu estou tendo. Mas vamos ver o que vai acontecer. Se você quiser conhecer o estúdio também, entre em contato com o estúdio. Super. Tá? Olha, a gente loca os estúdios também para outros fotógrafos, para outras equipes de vídeo e tal. E são todos muito bem-vindos mesmo. Vocês jamais terão problemas qualquer. E quando aluga o espaço, não é só o espaço, tá, gente? Toda tem lá louça, tem lá talheres, panelas... fundos. E é muita coisa. É muita coisa. Muita coisa. O menino fez a catalogação lá. Mais ou menos. tá no processo, porque é muita coisa. É muita coisa. Mas tem mais de quantos produtos lá? Pelo menos a gente está falando de umas 40 mil peças. Então, para você ver.
A Luna era daquela que ia pra cidadezinha de Minas. Qual que é o nome da cidadezinha? Tiradentes, Bichinho, essas cidadezinhas. Não, Volta com um monte de louça diferente da cidade. Sempre. Só a irmã brigando. Eu sou aquelas que não posso viajar para algum lugar que, assim, eu vou pagar excesso de bagagem, com certeza. Porque vai pegar um... E só não vai ter nada pra mim, vai ser só coisas pro estúdio. E assim, eu sou daquelas que para num lugar e já manda pelo correio, sabe? Já despacha, porque... não adianta, né? Porque... Então, acessem lá, deem uma olhada, vejam as fotos que o estúdio faz, trabalhem com as maiores marcas aí. Sim. Ou já trabalhou ou trabalha com as maiores marcas aí do mercado de chocolate, de carne, de tudo. Sim. Vejam lá as redes sociais. Esperem um pouquinho, porque vai dar uma reformulação, vocês vão ver muito mais... Até então, as coisas que estão lá, eu mesma posto, tá, gente? Lá nas minhas insônias, assim, nunca tive ninguém, assim, de mídia social. Mas agora tem que vai fazer Mas agora a gente tá... Vai fazer uma diferença. Vai fazer uma diferença. E, assim, todo mundo é super bem-vindo para visitar, mesmo que não queira alugar, só quero conhecer, ou fazer um estágio, ou participar de um dia de produção, super. Conhecimento não se guarda, né? Se divide. Então, todos nós, não só eu, mas como todos os profissionais do estúdio, têm essa mentalidade. Então, bora. É isso, gente. Vejam os nossos cursos do Canon College. Lá na loja da Canon, temos cursos de fotografia, de flash, de flash no estúdio, de composição, um monte de coisa. Então, dê uma olhada aí. Que alguma coisinha você vai levar ou para sua vida de fotógrafo ou até mesmo para sua vida de fotografia de gastronomia, tá bom? Acompanhe o nosso podcast aqui, a gente lança toda terça-feira às 11 horas, então não sei quando vai sair o daqui ainda, a gente precisa ver a agenda, mas acho que até setembro sai. A gente está gravando... em junho, até não é bom falar, junho não. Julho, final de julho já, né? Até bom não falar, melhor né? Melhor não falar, né? Até bom não falar, porque a Luísa me mata, porque às vezes a gente tem que colocar na frente, jogar pra frente depois. Mas isso é quase certeza que vai sair em setembro. Mas é isso, gente. Muito obrigado, Luna, por ter topado vir aqui. Tá bom? E até a próxima. Até, gente. Tchau.